tá? 17 livros de profecia, ou proféticos. Aí nós temos aqui os profetas maiores, que são 5 livros, né? Vai de Isaías até Daniel, inclusive eu acredito que Lamentações de Jeremias também entra aqui, né? Por mais que não seja o profeta, que quando nós perguntamos quais são os profetas maiores, aí eu posso dizer, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esses são os profetas maiores, né? Isaías, Jeremias, né? Ezequiel e Daniel, os profetas maiores. São 4 profetas maiores, mas quando você vê os escritos, aí entra também Lamentação de Jeremias, né? Porque foi escrito por Jeremias. Então, quando você vê os livros, aí são 5 livros, né? Conhecido como livros proféticos. Mas quando você vê os profetas maiores, aí são 4 profetas, né? Jeremias, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, tá? Então, esse aqui faz parte do primeiro grupo, né? Que são os profetas maiores. Aí nós temos também um segundo grupo, que são os profetas menores, né? Que nós sabemos que são 12, né? 12 livros, ou 12 profetas, ou os 12 livros, né? Começando por Oséias e termina lá em Malaquias, tá bom? E quando a gente vê essa questão de profetas maiores, profetas menores, não é pelo fato de, por exemplo, porque o profeta Jeremias tinha mais poder, tinha mais autoridade do que o profeta, um profeta aqui do Novo Testamento, Jonas ou Abacuque, um exemplo, Sofonias, Ageu, né? Não é por essas questões, né? A questão aqui de profetas maiores e profetas menores tem a ver com os escritos, os conteúdos literários deles, e tem a ver também com o tempo, né, de ministérios proféticos deles aqui na terra, né? Não tem a ver, não, porque aquele profeta tinha mais autoridade da parte de Deus e esse tinha menos autoridade, é por isso que eles são conhecidos por profetas maiores ou profetas menores. Não, eles são classificados aqui com profetas maiores e profetas menores, porque tanto tem a ver com o conteúdo literário deles, os escritos que eles escreveram, quanto tem a ver com o tempo de ministérios proféticos aqui na terra que eles vivenciaram, tá bom? Todos eles eram homens de Deus, todos eles tinham autoridade da parte de Deus para falar o que o Senhor mandava eles falarem. Teve uns que quiseram se omitir, ficaram um pouco com medo, mas aí depois eles se despertam e anunciam a palavra do Senhor, como por exemplo o caso de Jonas, né, que não queria ir para Nínive, mas assim mesmo depois ele vai, depois de ter passado pela provação, agora ele toma a decisão de ir a Nínive e anunciar a palavra de Deus, tá? Então aqui eu falei um pouco só do Antigo Testamento, mas se nós formos também aqui, a gente tem muita coisa aqui também para falar do Novo Testamento, ou seja, essa mesma divisão que tem aqui dos livros e as categorias do Antigo Testamento, nós temos também no Novo Testamento, né? Porque o Novo Testamento, na realidade, nós temos o quê? Nós temos o quê? 27 livros, que também estão divididos aqui em 4 categorias, tá? Nós temos a primeira, segunda, terceira e quarta categoria, tá? Vou só falar já um pouco sobre eles aqui para a gente finalizar. Então, a primeira categoria nós temos o quê? Nós temos as biografias ou os evangelhos, tá? Que são os 4 livros que nós temos de Mateus até João. Uns vão chamar biografia, uns até chamam as biografias de Cristo, tá? Outros chamam de evangelho. Nós conhecemos mais como os evangelhos, né? Que é Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4, de Mateus até João, tá? E a nossa segunda categoria nós temos o que? A história, né? E é um livro só, inclusive é Atos dos Apóstolos, ou seja, a história missionária se encontra na segunda categoria.
Nós temos também a terceira categoria, né, que é a doutrina, que são 21 livros, né? Uns chamam de epístolas ou cartas, né? Que vai de Romanos até Judas. Algumas dessas daqui foram escritas, a maioria delas, né, foram escritas aqui pelo apóstolo Paulo, tá bom? Então nós temos aqui uns 21 livros, né, chamados de cartas ou epístolas, se encontra aqui nas categorias da doutrina, né, aqui no Novo Testamento. E nós temos aqui a quarta categoria, que é profecia, que se encontra apenas um livro, que é o Apocalipse, né? Apocalipse, os irmãos sabem que significa o quê? Significa, né, revelação, tá? Significa revelação, né? O livro de Apocalipse, revelação a qual foi dada por Jesus Cristo a João, tá bom? Então, só para finalizar, nós temos algumas informações a respeito também da Bíblia. Dentro de tudo isso daqui que eu falei, nós temos algumas informações e nós temos aqui versículos bíblicos com referência para deixar claro que isso que eu estou falando é verdade. Então, uma das primeiras informações aqui a respeito da Bíblia Sagrada é que a Bíblia ela é toda inspirada por Deus. Nós temos aqui referências bíblicas, 2 Timóteo 3,16, 2 Pedro 1, 20 e 21. Deixei escrito aqui. Está escrito aqui. Fornece o quê? Fornece luz para evitar as trevas. Então a palavra de Deus, ela fornece luz para evitar as trevas. O que mais? É alimento para a alma, né? A palavra de Deus é alimento para a alma. O que mais? É uma arma de defesa na guerra espiritual. E para finalizar, tem poder salvador para quem crer nela, tá? Tá lá em Romanos capítulo 1, versículo 16. Nós temos mais coisas aqui para falar a respeito da palavra de Deus, a respeito da Bíblia, mas eu quero concluir por aqui, tá bom? Quero desejar um bom dia, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, né, que vão ouvir, né, vão estar assistindo esse meu vídeo aqui, tá bom? Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus. Quero desejar um bom dia para todos e que Deus continue abençoando a cada um de vocês.